A graça e a paz, meus queridos irmãos do Iti Sereno. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra que nós estávamos ouvindo no domingo. Nós vamos falar sobre a eclésia, sobre a igreja do Senhor Jesus. O texto bíblico, todos os irmãos recordam que está em 1 Coríntios 3, verso 16, que diz assim: não sabeis vós que sou o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, selado e santo. Amém, meus queridos? Esse foi o tema que nós estamos abordando nessa semana. A eclésia de Deus. Nós podemos ver que hoje nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas precisam analisar e refletir a respeito do que é a igreja. Será que a igreja é o templo, é a construção, é o edifício pelo qual nós nos reunimos? Nós sabemos que Paulo aqui está, no verso 11, ele diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está, além do qual Jesus Cristo propôs. Então nós podemos ver que o nosso fundamento é representar a pessoa de Cristo. Eu quero aproveitar nesse exato momento, trazendo para os dias que nós estamos vivendo hoje. Será que a igreja do Senhor Jesus, ela pode ser igreja fora do templo? Porque esse é o momento que nós estamos vivendo em um tempo de aflição, um tempo de agonia. E é esse momento que nós precisamos entender que nós somos o templo de Deus. Que Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus, Ele quer que nós estejamos convictos que Ele nos fez para que Ele habitasse em nós. Nós podemos ver que nos tempos passados, nós podemos ver que, como em Daniel 5, eu quero ler aqui um texto que nós compartilhamos. Daniel 5. Daniel 5, nós compartilhamos que Belzazar deu um grande banquete de 1000 e os seus grandes bebia na presença dos deuses de barro, deuses de prata, deuses de ouro. E nós podemos ver que quando Belzazar, ele pega os utensílios do Senhor, os vasos do Senhor para beber vinho, para fazer uma festa, não entendendo que aquele que é de Deus, aqueles que pertencem a Deus, não pode ser usado para colocar moço, para ser usado como instrumento de prostituição, de rebeldia. Nós precisamos entender que Deus nos fez para que nós pudéssemos ser separados simplesmente para ser usado por Deus. Nós podemos ver que no verso 30, quando Belzazar, ele não se redimiu, não reconheceu a divina revelação de Daniel, pelo qual Deus escreveu numa parede que o seu reino foi pesado e foi achado falta nele. Então hoje nós podemos analisar a nossa vida cristã como templo de Deus. Nós estamos acreditando em Deus, como diz no Salmo 125. Nós precisamos analisar a nossa vida diante do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. E o salmista declara dizendo que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo sempre. Nós podemos ver a dificuldade que nós estamos vivendo hoje como cristão, como povo de Deus. Será que nós podemos acreditar, como diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a sua vida, é em vão apenas vigiarmos, é em vão passarmos gel, álcool nas nossas mãos. Se o Senhor não guardar a sua vida, é inútil a vigília e a sentinela, repousarmos tarde, comeres pão de dores, porque aqueles que o amam, o Senhor os sustenta. Então nós podemos analisar e refletir o que Paulo está dizendo. Nós somos o templo de Deus.
E nós precisamos entender que Deus habita em nós. Deus habita em você. Nós precisamos analisar a vida pelo qual Deus preparou para nós. E eu creio, como diz a palavra do Senhor, nós estamos aqui nesse mundo para representar um Deus todo-poderoso. 2 Coríntios 5, 20, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou embaixadores de Deus, como se o próprio Deus, através de nós, fala. Então, Paulo sempre traz essa abordagem a respeito daquilo pelo qual nós precisamos analisar e ver se realmente nós somos igreja ou se nós não somos igreja. Nós precisamos analisar se nós podemos verdadeiramente servir a Deus e ao mesmo tempo estar servindo ao mundo. Nós precisamos analisar se nós devemos apenas acreditar em Deus ou nós vamos acreditar em todas as opiniões que surgem nesse tempo. Desde o início da criação de Deus, sempre Deus tem levantado homens, sempre Deus tem levantado profeta em uma geração. Amós 3, verso 7 diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus ungidos e aos seus profetas. Daniel 2, verso 21, a Bíblia diz que Deus muda o tempo e a estação, Ele estabelece rei e remove reis. A Bíblia sempre vai trazer a revelação da vontade e daquilo pelo qual Deus também permite através das nossas vidas. Mas eu creio que nós estamos vivendo um grande momento de Deus em nossas vidas. Eu creio que vai ser esse momento, eu creio que essa hora, que a igreja do Senhor Jesus, o templo de Deus nessa hora vai se manifestar. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 18, as aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória que irá se manifestar nos filhos do Senhor. Porque até a criatura geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque eles se sujeitaram à vaidade. Nesse momento, meus queridos irmãos, nós vamos acreditar em quem? Nós vamos acreditar simplesmente quando nós nos reunimos lá na igreja? Nós vamos acreditar que Deus é capaz apenas de operar milagre em nossas vidas, quando simplesmente nós estamos dentro do templo? Nós sabemos que desde o início do ministério de Jesus, a grande dificuldade do povo de Deus, daqueles que são religiosos, é porque o religioso sempre critica aquilo pelo qual Deus estabelece sobre a face da terra. Os religiosos não conseguem ver milagre, os religiosos são críticos. Nesse momento nós devemos estar atentos àquilo que Deus está nos direcionando, porque nós podemos analisar nos dias de Moisés. Deus preveniu desde o princípio. Deus falou que ia tirar o seu povo da escravidão. Deus ali diz que haveria praga sobre o povo do Egito. Nós podemos ver que em Êxodo 9, ali nós podemos analisar no verso 26, ele diz que a terra de Gozém, o seu povo estaria protegido, porque Deus faria distinções daquele que servia a Ele e daquele que não servia. Então Deus está trazendo nesse dia, estabelecendo algo que não aconteceu apenas no tempo presente que nós estamos hoje. Isso também já aconteceu no passado. Deus, meus queridos irmãos, Ele entende que nós somos o seu templo. Nós precisamos entender que nós somos a morada de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Tiago 4, verso 5 diz que não sabeis vós que Deus colocou o seu Espírito em nós, porque Ele tem ciúme de nós. Deus não vai deixar que praga nenhuma pegue a sua vida, porque Deus Ele te fez, irmãos, para que o Consolador, para aquele que te guarda, para aquele que te proteja, esteja todos os dias da sua vida habitando em sua vida. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você refletisse um pouco. Você é o templo de Deus? Você é morada de Deus? Você entende que Deus te comprou? Quero ler mais um texto aqui, que está em 1 Coríntios 6. Quando a palavra do Senhor diz assim, no verso 19:
Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Porventura de Deus não sois de vós, porventura não sois vós de Deus, e não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorifica, pois, Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, o quais vocês pertencem a Deus. Se você pertence a Deus, eu quero te dar uma boa notícia nessa hora. Deus vai te guardar a tua casa, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a tua família. Assim como ali no livro de Êxodo 12, verso 12, quando nós comermos o cordeiro, como está sendo aí falado, que nós temos que ficar em casa, nós temos que ficar como família. Nós podemos ver que Deus está nos dando a oportunidade das famílias estarem juntos. Nós podemos entender, como diz a palavra do Senhor no Salmo 133, bom é que os irmãos estejam em união. Nós podemos ver que esse salmo foi expressado em um tempo que os peregrinos iam para oferecer no Monte Sião sacrifício. Mas nós podemos analisar e refletir que não é apenas um povo reunido. O que Deus quer de nós é que nós sejamos unidos. Nós precisamos analisar que nós somos membros uns dos outros, que fazemos parte de um corpo. E Deus vai proteger nesses dias a sua igreja, assim como Deus protegeu os filhos de Israel das pragas, assim como Deus protegeu os filhos de Israel dali do espírito da morte. Deus também vai te proteger nesses dias dessas enfermidades que está acontecendo, todas essas pragas que está vindo sobre a terra. Nós precisamos entender que nós somos o templo de Deus. E eu acredito, meus irmãos, que quando nós refletimos, quando nós analisamos o Deus pelo qual nós pertencemos, nós precisamos entender que desde os salmistas ali no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada irá nos faltar, eu quero dizer para você, não vai te faltar saúde, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o descanso, não vai te faltar o refrigério, porque eu quero dizer para você que Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Como diz no verso 4, ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. O Senhor há de te consolar, o Senhor há de preparar uma mesa na presença daqueles que começam a zombar, assim como zombaram de Jesus. Esse tempo de dificuldade, quando Jesus veio para cumprir aquilo que estava escrito sobre Ele. Alguns diziam, desça-te da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Nesses dias muitas pessoas vão dizer que nós não somos crentes, porque nós estamos fugindo. Eu quero dizer para você que desde o princípio da criação, sempre Deus colocou o povo de Deus separado. Talvez esse é o momento da igreja estar separada. Talvez esse é o momento, como diz a palavra do Senhor em Malaquias 3, verso 18. O Senhor vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Deus vai nesses dias analisar se nós somos a igreja do Senhor Jesus ou se nós não somos a igreja do Senhor Jesus. Deus nesses dias talvez está fazendo também como fez com Jesus em Mateus 4. Talvez o Espírito de Deus está nos conduzindo para um lugar separado, sozinho. E talvez o tentador vai chegar na sua casa e vai dizer, sai, você não é igreja. Você prega a respeito da cura e não crê que Deus vai te livrar. Jesus disse, quando Satanás diz para ele no momento de fome, no momento de dificuldade, ele diz, transforma essa pedra em pão. Ele diz, está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que está saindo da boca de Deus nesse dia, meus queridos irmãos, é porque Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós, eu te fiz a esse mundo para habitar contigo. Eu estou dizendo para você que eu sou o Emanuel, eu sou Deus contigo. Eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou contigo. Mas eu acredito que nesses dias é o dia onde Deus está fazendo como fez ali na igreja Laodiceia, ali em Apocalipse 3, verso 20. Mesmo as pessoas separadas nas suas casas, eu creio que Deus nesses dias vai bater nas portas de muita casa. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. E vou estar no momento de comunhão contigo. Eu acredito, meus irmãos, que o que está escrito ali em Atos 2,42 vai se cumprir nesses últimos dias. Eu acredito que
nós vamos perseverar naquilo que os apóstolos, que as autoridades estão determinando para nós. E a palavra de Deus fala que foram a unanimidade, eles perseveraram no ensinamento. Eles de casa em casa no partir do pão. Havia graça, havia alegria. Por que nós não podemos sentir alegria quando nós estamos com a nossa família na nossa casa? Por que nós não podemos sentir a presença do Senhor como estamos dentro dos nossos próprios lares? Então, nesse momento, eu quero dizer para você, meu querido irmão, esse é o momento pelo qual Deus separou para que nós pudéssemos ter comunhão, porque a palavra de Deus diz em Jeremias: eu não sou Deus apenas de perto, eu também sou Deus de longe. O Senhor está contigo, o Senhor te criou com um propósito. O propósito que o Senhor te fez é para que nós pudéssemos devolver a Ele aquilo que é devido. Vamos dar louvor, vamos dar adoração, vamos glorificar e bendizer o nome do Senhor nesses dias. E nesse momento, a minha pergunta é: você é templo de Deus? O Espírito de Deus habita em você? Você nesse momento se sente igreja? Ou você vai criticar a igreja? Tiago 4, verso 11 diz: não podemos falar mal uns dos outros, porque se nós falamos mal um dos outros, nós não somos observantes da lei, mas juiz. Apenas um legislador, juiz entre Deus e os homens, Jesus o homem. Quem somos nós, igreja, para falar mal de nós mesmos? Se você é igreja nesses dias, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Você é templo de Deus? Porque Deus te fez. O templo de Deus, ele tem que ser separado, ele tem que ser santo. O templo de Deus, ele tem que ter a convicção que a essência de Deus está em nós. Como nós podemos ver em Atos 1, ali a partir do verso 8, ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós receberemos poder e seremos testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria e até aos confins do mundo, seremos testemunho. Então Deus nesses dias quer provar para mim e para você que nós somos o templo e que o Espírito de Deus habita em nós e que o Espírito de Deus nesses dias vai guardar a sua vida como guardou Noé no dia de morte, no dia de dificuldade. Esse era o tempo que Noé, ele começou a construir uma arca. A palavra de Deus diz que Noé não salvou ninguém fora da sua casa, mas apenas a sua família. Talvez é esse momento que Deus quer guardar a tua casa. É esse momento que Deus quer que você entenda, como diz Ezequiel 2,5, que eles te ouçam ou que deixem de te ouvir, mas eles saberão que no meio da tua casa teve um profeta. Deus nesses dias quer levantar profeta dentro da sua casa. Deus nesses dias quer levantar o templo, aquele que é a habitação de Deus. E eu espero que essa mensagem esteja chegando para você de uma forma muito intensa. Eu quero dizer para você, o problema do mundo não é as trevas. O problema do mundo é a luz que Deus quer brilhar através de nós. Deus quer brilhar nesses dias, porque aonde a luz de Deus chega, as trevas se vão. Aonde a presença de Deus chega, a presença de Deus está. Ali nós podemos ver que há cura, há milagre, há restauração, há proteção de Deus. Nesse momento eu quero dizer, e quero aqui trazer as minhas considerações a cada um dos irmãos, a minha palavra final. Você se sente igreja nesse momento, dessa grande enfermidade que está surgindo sobre todo mundo? Você acredita que Deus, Ele está guardando a sua vida? Você acredita que desde o princípio da criação, sempre a assolação que houve sobre a face da terra foi por causa do pecado, foi por causa da iniquidade, foi por causa da violência, foi por causa da maldade? Nós podemos ver que hoje nós estamos vivendo o reflexo daquilo que muitas pessoas estão plantando. A maldade está se multiplicando, as mentiras estão aumentando a cada dia, a iniquidade está aumentando, o amor de muitos estão se esfriando. Será que nesses dias a igreja do Senhor Jesus, ela vai acreditar verdadeiramente o que nós representamos para Deus? O que você representa para a tua família, para o teu povo, para os teus amigos? Será que você tem sido luz para o teu patrão? Será que você tem sido luz para os seus amigos? Será que você tem sido o templo? Será que você verdadeiramente é a habitação do Espírito Santo?
Essa é a minha mensagem para você nessa noite. Eu quero deixar essas palavras e que você, nesse momento, reflita e analisa bem, verdadeiramente, se você é o templo de Deus ou se você não se sente mais igreja. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos e eu espero que aquilo que eu não pude transmitir para você, meus queridos, que Deus possa administrar o teu coração. Não se esqueça, toda a calamidade que houve sobre a terra, Deus nunca deixou o seu povo ser enganado. Como diz em Amós 3, verso 7, Deus não fará nada sobre a terra antes de revelar o seu segredo aos seus ungidos e aos seus profetas. Em Deuteronômio 29, ali nós podemos ver Moisés escrevendo: as coisas ocultas pertencem a Deus, mas a revelada pertence a nós e à nossa geração. Que Deus o abençoe a cada um dos irmãos. Reflita nessa palavra, analisa se você verdadeiramente é a habitação que Deus formou para que a glória dele se manifeste através da sua vida.